Aconteceu uma crise no projeto. E aí, como resolver? Eu me lembro que teve uma época que era bem comum as empresas utilizarem esse termo, né? Gestão de crise, monitoramento de crise, war room, tudo isso porque os projetos poderiam não dar certo ou estavam passando por algum momento de tensão. Então eu resolvi trazer esse tema aqui sobre como agir com momentos de crise em gerenciamento de projetos. Só para explicar como vai funcionar a dinâmica deste vídeo, eu selecionei 5 tópicos que eu entendo que faça sentido relacionado à gestão de crises, baseado na minha experiência. E para quem quiser aprender um pouco mais e saber um pouco mais sobre como contornar toda essa situação no dia a dia de projetos, no final eu vou deixar algumas sugestões de leitura. Vale a pena, sempre é bom aprender com outras visões. Então o tema de hoje aqui é como lidar com crises em gestão de projetos. Já vou compartilhar a nossa tela. Hoje o vídeo será aqui no Miro. Vocês sabem que em lives, em apresentações, eu gosto de utilizar o Miro para fazer esses tópicos e ir acompanhando junto com vocês. Então é dessa maneira que eu resolvi fazer o vídeo de hoje. Sobre o primeiro tópico aqui, eu coloquei sobre a identificação antecipada de crises. Eu sei que você vai falar, poxa, mas é difícil, como é que a gente faz isso e tal? Calma, eu listei aqui 2 pontos. Primeiro deles, estratégias para reconhecer sinais precoces de uma crise em potencial. E o ponto 2, importância de vigilância constante de indicadores, né? Como é que você prevê uma crise no projeto? Bom, é necessário que você tenha indicadores no seu projeto para identificar a saúde financeira, de tempo, como estão as pessoas ali dentro, se as pessoas estão entregando resultados, se elas estão de fato entregando aquilo que é esperado para o projeto. Então você vai monitorando esses indicadores conforme o tempo vai passando. E é importante entender que olhar esses indicadores e muito mais do que números, conversar com as pessoas que estão ali de fato no dia a dia do projeto, ajudam demais você a antecipar uma crise. Se você só ficar no seu dashboard, aquela coisa toda, você não vai pegar alguns detalhes que o pessoal que está ali na ponta, eles estão sentindo. Independente se você trabalha num projeto de tecnologia, junto com desenvolvedores, ou você esteja trabalhando numa indústria, junto ali com alguns funcionários mais operacionais, conversar com essas pessoas, pegar essas visões, vai fazer com que você possa antecipar alguma crise. E veja, eu estou falando crise aqui como um momento difícil no projeto, né? Aquele negócio que as pessoas não gostam muito, que vira tudo desespero. Então, para evitar esse negócio aí, eu estou te passando aqui algumas sugestões. O ponto número 2 é um plano de contingência. E aí eu trouxe 2 pontos aqui. Criação de medidas preventivas e reativas e desenvolvimento de plano de contingência. Primeiro, o que é um plano de contingência? Você cria um plano de contingência quando você tem noção do que pode dar errado ou mesmo de situações ali que você quer potencializar no seu projeto. Então, digamos que você tem uma situação que você identificou que pode dar algum problema no seu projeto. Vamos criar medidas preventivas, ou seja, existe algo que eu posso fazer antecipadamente para que essa coisa ruim não aconteça no nosso projeto? Tem algumas empresas que não gostam muito de medidas preventivas, porque elas vão gastar tempo e dinheiro com algo que existe a probabilidade de nem acontecer. Mas convenhamos, situações preventivas são mais baratas e às vezes pode eliminar uma dor de cabeça gigante lá na frente. Mas se a coisa acontecer, você vai ter que ter situações reativas, normalmente mais caros, mais desesperados, porque você vai ter que resolver aquele negócio meio que em cima da hora. Mas, de qualquer maneira, se essa for a sua opção, do tipo, vou pagar para ver se esse risco vai acontecer de fato, sim ou não, então pelo menos que você já tenha direcionado uma das medidas reativas do seu projeto. E é importante esses planos de contingência já estarem muito bem alinhados, porque o momento que acontecer, se você tiver que reunir todas as pessoas, pensar nas situações e só depois você agir, veja a quantidade de tempo que você vai ter perdido nesse meio do caminho. Por isso que é importante, em tempo de planejamento, o máximo de coisas que você conseguir planejar em gerenciamento de riscos é muito importante para evitar essas crises futuras. Passando agora para o terceiro tópico, seria uma comunicação efetiva em momentos de crise. E aí eu trouxe mais 2 pontos aqui. A importância da comunicação transparente e estratégia para manter as partes interessadas informadas. Por que eu acho legal esse ponto específico? Às vezes,
As pessoas ficam tão imersas naquele problema para tentar resolver a crise que está acontecendo, uma implantação que não está dando certo. Se você trabalha na área industrial, você está com um atraso em alguma tarefa crítica, algum material que precisava chegar, e você acaba esquecendo de conversar com as pessoas da equipe e também com as partes interessadas importantes nesse projeto. Seja diretores, clientes, ninguém fica sabendo. Então você pode estar se matando a fazer as coisas, mas ninguém fica vendo. E aí é um pouco ruim, porque você dá a percepção de que você não está fazendo nada. Planeje a comunicação, se comunique, fale com as pessoas, mostre os status. Aí, pelo menos, as pessoas ou vão te ajudar ou elas vão estar cientes da situação que está acontecendo. E se você está gostando do vídeo até aqui, eu vou deixar um convite para você que quer trabalhar com gerenciamento de projetos e inovação para assistir uma aula gratuita que está aqui no link do primeiro comentário. Trabalhar com projetos e inovação é uma profissão para o futuro. Existem muitas oportunidades. Área de tecnologia, construção, para quem vai trabalhar com ESG, existem muitas oportunidades. Assiste a aula lá, é de graça. Agora, falando sobre o quarto tópico específico, eu coloquei aqui a tomada de decisão sobre pressão. Para quem já passou por alguma crise em algum projeto, sabe que é normal ter essa pressão, seja ali cobrança da diretoria, do cliente ou da própria equipe para a resolução de alguns problemas. E, para isso, eu listei 2 pontos aqui. Método de tomar decisões rápidas e eficientes e enfatizar a importância de manter a calma. Eu vou começar no primeiro ponto, né? Método de tomar decisões rápidas e eficientes. Para quem trabalha atualmente em algumas empresas, entende que obter dados é fundamental e tomar decisão baseada em dados é muito importante. Atualmente, nós temos várias ferramentas e algoritmos de inteligência artificial que podem entender o passado e sugerir uma ação futura. Tomada de decisão mais rápido é isso. É claro, nem tudo aí eu sei que na prática vão ser dados. Você vai ter que tomar ali baseada no seu feeling. Mas o quanto mais coisas vocês deixarem processualizadas, existe essa palavra? Deixarem em processos, tudo muito pronto, isso vai ajudar a agilidade na tomada de decisão. E a segunda coisa ali, eu sei que é meio óbvia, mas as pessoas se esquecem. No momento de desespero, acabam querendo resolver de qualquer jeito. Mas é necessário manter a calma, é necessário entender o problema, porque uma decisão errada pode afetar muita coisa. E passando agora para o quinto e último tópico, eu coloquei como uma análise pós-crise e lições aprendidas. Pode parecer simples, mas a maioria das empresas não para depois ali da tormenta, da tempestade e reflete sobre o que aconteceu. Então eu listei mais 2 tópicos aqui. Realizar uma análise pós-crise e a importância de documentar lições aprendidas. Normalmente as empresas passam por essa crise, o pessoal faz ali hora extra, perde o final de semana, enfim, mas o negócio se resolve. Mas a empresa não chama depois as pessoas para conversar sobre o que aconteceu, o que foi feito de bom, o que poderia ser melhorado. E no caso de um projeto específico, é função do gerente de projeto puxar essas conversas, entender e documentar as lições aprendidas, porque eventualmente, numa crise similar que aconteça dentro desse projeto, pelo menos as coisas já estão documentadas. Ou ainda, se não acontecer dentro deste projeto, pode acontecer em outro projeto dentro da mesma empresa. Então é importante ter uma base de lições aprendidas bem forte, bem robusta, bem detalhada, para que você possa ajudar não só o seu projeto, mas todos os outros projetos da companhia. Tá, legal, Felipe, gostei desse tema aí, mas o que você sugere como leituras extras? Coloquei aqui mais 3 livros relacionados a gerenciamento de crises e gestão de projetos. Foram apenas algumas sugestões. Se você tiver interesse, o link desses livros está no primeiro comentário desse vídeo. Vai lá e dê uma olhada, dá uma reforçada na sua biblioteca. O primeiro livro chama Gestão de Projetos, as melhores práticas do Kessner. Para quem gosta de gerenciamento de projetos, esse é um excelente autor, o livro dele é bem completo. Vale a pena dar uma olhada sobre, não só sobre gerenciamento de crises, mas sobre gestão de projetos em geral. Então essa é a primeira sugestão. A segunda é Gerenciamento de Projetos, estabelecendo diferenciais competitivos, do professor Ricardo Vargas. Eu adoro os livros e
todos os artigos do Ricardo Vargas, deixo aqui uma sugestão sobre o livro dele a respeito disso. Vale a pena dar uma olhada também. E o último, até deixei aqui numa coloração diferente, é o próprio Guia PMBOK 7ª edição. Afinal de contas, lá estão todas as boas práticas de gerenciamento de projetos e até agora a 7ª edição é a edição mais atual. Bom, passado aqui todas as visões sobre livros, eu queria comentar que é natural em projetos você precisar tomar alguma decisão mediante alguma crise que vai acontecer. É claro que nós planejamos muito bem o projeto, mas acaba acontecendo, né? Algumas coisas vão acabar saindo dos trilhos. E uma das principais funções de um gerente de projeto é trazer toda a equipe para aquilo que havia sido planejado. Eu estou dizendo esse comentário tratando-se de projetos de uma metodologia mais tradicional, mas mesmo para quem trabalha em métodos ágeis, desenvolvendo produtos ou alguma coisa relacionada à pesquisa e inovação, é bem comum também ter pressões da alta gestão, do cliente, sobre entregas, sobre o andamento. Então, as dicas também servem, independente da metodologia que você vai estar aplicando. Espero que tenham gostado nesse vídeo e deixe nos comentários quais dessas dicas você mais gostou, qual foi mais útil. E se você tiver mais alguma, pode deixar aí também, que vai ajudar as pessoas. Antes de você ir embora, curta esse vídeo, siga este canal, porque frequentemente eu trago notícias e boas práticas sobre gerenciamento de projetos e inovação. Até o próximo vídeo. Inteligência artificial é algo que está tomando conta do mercado. Eu vou deixar um vídeo aqui sobre o impacto dela em gerenciamento de projetos.